A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmão, um vídeo um pouco polêmico, porém, muitos fazem esta pergunta. E eu vendo uma das reportagens aqui, irmão, eu cheguei numa resposta bem convincente, né, irmãos? Muitos perguntaram aí para nós falar sobre a reencarnação. Se nós acreditamos, se o povo da congregação acredita e a população também, né? Não é só povo evangélico que às vezes não acredita. A própria população. Quem tem essa doutrina da reencarnação, irmão, são os espíritas, né? Mesa branca. Irmãos, e olha só, veja bem, eu vi uma reportagem, não sei se vocês lembram, do Chico Xavier, o médium. Vocês lembram dele? Já é falecido faz tempo. Eu vi uma reportagem dele, irmão, e eu fiquei prestando atenção. Como me fizeram essa pergunta da reencarnação, eu vi uma reportagem dele faz tempo, essa reportagem. Ele era bem novo, o Chico Xavier. Ele tinha ali na idade de uns 35, 40 anos. Parece, porque até a imagem, nem vou colocar aqui, tá uma imagem bem ruim. Parece que fizeram essa gravação no final dos anos 60, né? Uma gravação toda... na época não tinha muito negócio de vídeo. Antigamente não era tão bom como hoje, né? Não tinha muito recurso. É a palavra certa. Irmãos, e ele estava num debate. O Chico Xavier, o médium, né? Ele estava num debate qualquer, assim, de televisão na época, e chamaram um pastor de uma igreja. Não é conhecida a igreja. Mas o pastor, muito gentilmente, né? Fez a pergunta para ele, que até isso naquela época eles faziam a pergunta, eles abordavam a opinião de outra pessoa na educação, uma educação que parecia que eles não iam nem debater algo, parecia que eles iriam só conversar. E ele fez aquela pergunta para o Chico Xavier sobre Adão e Eva, né? Adão e Eva. E eu fiquei ali, falei, por que ele fez essa pergunta sobre a reencarnação e sobre Adão e Eva? O que tem a ver a reencarnação sobre Adão e Eva? Adão e Eva foram os primeiros, né? Deus fez o Adão, depois tirou a Eva de sua costela, para ser companheira do Adão. Depois eles tiveram 2 filhos, depois tiveram, parece, se não me engano, o terceiro, vocês me corrigem aí, o terceiro filho foi Sete, né? Foi Sete o nome, né? Irmãos, mas só que esse papo foi na resposta, na pergunta que o pastor fez para o Chico Xavier, seria sobre Adão e Eva, que refletia aí na reencarnação, que teve Adão e Eva e nós somos descendentes, né, de Adão e Eva, e a reencarnação não tinha esse propósito de retornar, porque o começo já foi com Adão e Eva, né? As pessoas que foram feitas nesse propósito foi Adão e Eva. E o Chico Xavier deu uma resposta para ele, uma resposta não muito convincente, pois na época, se não me engano, não teve direito de resposta esse pastor, ou a matéria foi pela metade. Só sei que o Chico Xavier falou assim para ele. Comentou sobre Adão e Eva, que teve os 2 filhos, né, para responder a pergunta dele, do pastor. E falou assim, num jeito, irmãos, em que Caim, quando matou Abel, Caim foi expulso. Deus expulsou Caim, né? E Caim teve que ir para uma outra cidade que se chama Nod, né? E ali teve mulheres, já tinha mulher ali, já tinha um pessoal morando ali, e casou-se. O que ele quis dizer, como que eles foram os 2 primeiros de Adão, os 2 primeiros filhos, se já tinha gente morando em Nod.
Isso quer dizer, ele quis refletir nisso em que a reencarnação se baseava naquilo. Já tinha pessoas que reencarnou e estavam morando em outro local. Por isso que ele quer derrubar, né, esse contexto aí de que Adão e Eva foram os primeiros e os filhos foram os únicos ali que depois, quando um matou o outro, que expulsou, aí sim o Adão e Eva foi tendo filhos, né? Que nesta parte aí é a nossa resposta quando Caim matou Abel, que Caim foi expulso, essa parte que tinha uma outra população em outra cidade, essa parte a gente sabe e que naquela época eram, se pode se dizer, né, hoje fala incesto, mas naquela época era necessário ser alguém da família, né? Não tinha uma outra família para ser em outro lugar, a não ser vindo tudo de Adão e Eva, né? E antigamente o povo vivia bastante anos, né? Não era, fosse o tempo de hoje, não dá tempo de fazer um filho e depois aquele filho casar com os outros irmãos. Não, sabe, não tem lógica isso. E o que o Chico Xavier quis explicar nessa parte, irmão, ele quis explicar nessa parte esse contexto em que a reencarnação existe porque tinha pessoas em outra cidade. Vocês entendem? Aí depois foi mais, ele foi explicando mais e entrou no contexto do tem pessoas que foi perguntado, pessoas que andam de cadeira de roda, pessoas aleijadas, né, paralíticas, com deficiência disso, deficiência daquilo, né, pessoas que têm alguma coisa anormal no corpo. E eu fiquei estarrecido quando ele falou em que essas pessoas que têm essas deficiências é porque na outra vida levou um tombo de alguma coisa e teve que retornar, ou fez algo de errado na outra vida e estão pagando agora, tirou vida de alguém. Foi mais ou menos nessa linhagem, irmão, em que se explica que por que tem paralítico, por que tem cego, né? Deficiente visual, vamos ser mais deficiente visual, por que tem pessoas paralíticas, paraplégicas, e aí vai indo, pessoas com problema, com defeito físico. Por quê? Segundo, na base que ele fala nessa reportagem, em que antigamente a pessoa fez algo de errado e teve que reencarnar para pagar nesta vida. O qual, irmão, essa teoria vai em desencontro com o que nós aprendemos. Porque o nosso aprendizado é o seguinte: o que nós fizer aqui nesta terra, prestaremos conta a Deus. Deus cobrará, fazerá justiça, tintim por tintim. Passou desta vida carnal e ficou só em espírito, que o espírito não morre, aí sim vai para um local onde, quando Jesus vier buscar os seus escolhidos, que foram todos em nuvens em glória, foi o arrebatamento, né? Como todos já sabem, aí sim, naquele grande dia, vão prestar conta os maus, os bons, tudo vai se dar conta. O nosso propósito é esse, o nosso aprendizado e a nossa linhagem é esta, irmão. Então, mas por que você está falando esta parte? Irmão, eu vi esses dias aí atrás, veja bem, essa cantora que morreu, esqueci o nome dela. A Marília Mendonça. Ela morreu. Irmão, mal fez, segundo chamam, né? Os católicos que fazem. Apesar que parece que a Maria Mendonça ela era evangélica. Mas assim, mal os católicos estão celebrando a missa do sétimo dia, já tem alguém já com a carta psicografada falando em que ela está bem lá em cima, que é tudo mil maravilha, né? Que não é para se preocupar. Será se realmente
Deus dá esse direito, vamos dizer, para o ser humano, depois que parte dessa terra, ter o direito de se comunicar com alguém, né, em espírito, usando vamos dizer, uma ponte aí, né? Ah, porque tem que ser por o espírita, né? Porque realmente, irmão, olha, veja bem, eu não desacredito em que ela possa chegar em sonho para a família e conversar com a família em sonho. Eu não desacredito. Mas aonde estão os que falecem, os que tem o seio de Abraão, né? Tem o outro lado que você já sabe qual que é. Mas neste caso, irmão, eu creio que tanto um lado como o outro não tem contato com a terra, irmãos. Não tem contato com os que estão vivos. Que pode perceber quem estava do outro lado, que era o Lázaro, pediu para o Lázaro, né? O rico estava no outro lado e o Lázaro estava no seio de Abraão. O rico pediu para o Lázaro ir avisar a família dele para vigiar, para tomar cuidado, para quando morrer não ir para onde ele estava, que lá era muito ruim. Só que, irmão, o que Lázaro falou para ele: nem eu posso sair, nem você pode vir aqui, e não tem essa permissão de ir à terra. Nenhum dos dois. Porque quem estava no seio de Abraão estava descansando. Quem estava do outro lado estava o quê? Agonizando ali, né? Mas estão tudo esperando o juízo final. E que Deus vai vir buscar o seu povo. E a pergunta foi da reencarnação. O que eu achava da reencarnação, se realmente... tem pessoas, irmão, vou falar uma coisa também, que lê muito livro. E tem livro, irmão, não são todos, de autoajuda, e que foi escrita por quem? Por mãos de homens. Opinião de homens. E tem pessoas que ficam bitoladas ali naqueles livros, irmãos. Podem perceber. Quando a pessoa deixa a Bíblia, deixa de ler a Bíblia, deixa de se guiar pela Bíblia, para pegar um livro qualquer, escrito aí nos anos, né, século passado, ou este ano, né, século 21, né, começa a ler, ali você vai pela opinião de pessoas normal que nem você, que tem o mesmo propósito e a mesma dúvida que você tem, a pessoa também tem. A pessoa simplesmente se inspira em fazer este livro, põe a sua opinião, conta a sua história e diz ser um livro de autoajuda. O que acontece? Muitos vão ler o livro e acaba, irmão, ali se confrontando as ideias, não bate com o que está na Bíblia, né? É onde surgem essas dúvidas. Irmão Paulo, será o que eu fui nas últimas, em outra vida, que eu estou vendo agora, eu estou sofrendo, será se lá atrás eu maltratei alguém? Já fizeram essa pergunta, irmão. Eu falei, não, irmão, não fica neste pensamento que você morreu e reencarnou de novo. Não fica neste pensamento. O Chico Xavier tentou se explicar aí, irmão. Tentou se explicar dizendo que as pessoas que vêm com deficiência física, né, fizeram algo no passado e estão vindo para se aperfeiçoar na outra vida. Se aperfeiçoar a carne. A carne, uma vez tombada, sempre tombada, não se torna. Agora, falar que o espírito está ali para dar conta perante Deus, sim, né? E tem a morte do espírito, né? Mas a morte do espírito você já sabe. É condenação eterna, né? Morte de espírito. Porque sabe em que no começo dos anos 60, 70, 80, 90, até 90, tinha o propósito de pecado de morte, né? Já bati o martelo, ó, pecou morte. Por isso que muitos... Agora não, irmão, é pecado para a morte. Analisando. Não, irmão, mas fizeram esse propósito aí por quê? Pecado para a morte. Estava dando muita polêmica, estava dando muitos processos que muitos retiraram a própria vida, não.
Que na realidade é isso mesmo. Pecado para a morte, a Deus pertence. Para a morte, se não se arrepender, não andar na linha direta, né? E, como já disse, a pessoa para ir para a condenação eterna, ele deve ser pior do que o próprio inimigo, porque o próprio diabo, porque não pode. O amor que Deus tem por cada um de nós, né? O amor que Deus tem, irmão, inigualável. Deus ama o homem, semelhança dele. Para o homem chegar aí para a condenação eterna, irmão, imagina o que esse homem deve ter feito, né? Então fica essa parte das perguntas dos irmãos falando sobre a reencarnação. Na minha opinião, irmão, é uma religião, eu já trabalhei com várias pessoas que estão nesta religião, são pessoas educadas, são pessoas, só que tem pessoas que vai mais pela física quântica, né? O negócio dele é mais uma coisa mais... Não, eles são espírita, né? Ter ali a hora de encarnar os espíritos ali, né? De os espíritos descer neles, mas só que em espírito eles não falam nada. O negócio mais é mecanicamente o que eles fazem ali, física quântica, que daí vai indo embora, né, irmãos? Então fica essa parte. Nós temos a nossa parte aqui na Terra. O que fizer, Deus pedirá conta. Quando partir daqui, já sabe, vai ficar no descanso até que Deus venha, Jesus venha em nuvens de glória e leva o seu povo para o seu reino de glória, né? E aonde a gente vai ali, naquele último dia, grande último dia ali, prestar conta. Todos, irmãos, não é só os evangélicos, só os crentes da congregação, não, todos. É todos, a população em geral. E creio que não, da nossa parte, né? Entrar essa dúvida de reencarnação, isso daí não tem nada a ver, irmãos. São coisas que falam e não provam nesta parte, né? E porque vem uma deficiência, é tudo permissão de Deus, irmão. Tudo permissão de Deus. Não é castigo. Deus não é tão ruim. Ele é misericordioso. Mas ele sabe de todas as coisas. Tudo permissão de vir, de ficar. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Temos que lembrar sempre disso, né? Por certo, pessoas quando fazem essa pergunta que me fizeram, é porque leem muito livro, se habitolam em livro. Ah, mas é um livro de autoajuda. Vocês podem perceber, e pode perceber e pode ver. Pessoas que leem muito livros, irmão, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam se habitolando e perdendo a própria opinião, indo se guiado por livros. Alguém edita a regra, põe naquela cartilha e eles fazem daquele jeito. E quando fazem daquele jeito, irmão, sempre dá algo errado. Ah, é um livro de autoajuda, para mim, dentro de casa, para saber, vamos dizer, quem manda mais dentro de uma casa, o marido ou a mulher? Aí pega um livro de autoajuda, dá sempre erro, dá sempre confusão. Porque a pessoa que colocou ali naquele livro, às vezes ele coloca uma coisa, vamos dizer, ou machista, ou feminista demais. E a pessoa vai se basear ali e acaba atrapalhando o relacionamento com seu cônjuge. E entra ali em debate, em briga direto, nenhum entende o outro. A hora que um que convive com a pessoa, que cada cabeça uma sentença, um descobrir o defeito do outro e saber como se tratar no casamento um com o outro, para os dois, não só um mandar dentro de casa, mas os dois ser a coluna da família, né? Que aí vem os filhos têm que ver o quê? O pai e a mãe sendo o exemplo, né? E tem que se basear, pode ver que os filhos, quando vê o pai e a mãe são honestos, temem a Deus, né? São corretos, não gostam das coisas erradas, eles sempre vão ser bons filhos, boas pessoas. Agora, quando vê o pai e a mãe atrapalhados, brigando, um xinga o outro, um falta com respeito com o outro, um altera a voz, a mulher altera a voz com o marido na frente dos outros, e aí? O que os filhos vão fazer? Vai fazer a mesma coisa com a mulher dele,
Ela fala, meu pai é normal, cresci, meu pai e minha mãe fazendo dessa forma. E aí vai indo, irmão. Né? O que vocês acham sobre esse tema? Comente aqui, dê sua opinião. Eu fiz esse vídeo por pedidos de algumas pessoas em que enviou esta mensagem. O que vocês acham sobre a reencarnação? Existe mesmo? Vocês acham que existe? Vocês acham que os paralíticos, os que têm problema de visão, eles vieram, como dizem aí, eles vieram nessa terra para pagar o que fizeram no passado? Ou para cumprir alguma missão? Sendo que o primeiro nascimento, a primeira missão já deveria ter feito aqui. Porque Deus vem na hora certa, Deus não vem na véspera, vem no dia que a pessoa tem que ir. A pessoa foi naquele dia, acabou a missão da pessoa. Né, irmãos? Comente então, tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.